é chamado de privilégio, é as coisas mais simples. Você tem uma formação, você tem um estudo, você tem... É chamado de privilégio cor da pele. Não tem coisa mais racista do que você dizer que uma tal cor de pele é privilégio. Não tem. Olha aí. Ô, Léo, e também, Léo, tem aqui uma coisa que você gosta de falar bastante, né? Que o Lula, ele acabou com a classe média. Uma coisa que você fala que você gosta bastante de falar, né? Lula acabou com a pobreza, né? Na verdade, né? Tem um episódio muito legal, eu já falei isso, vou falar de novo. Tem um desenho que eu gosto muito, já que faz tempo que eu não assisto, que chama South Park. Sei. E eu falo qualquer situação da sua vida, da vida cotidiana de seres humanos, existe um episódio de South Park que exemplifica isso. Tá? E é legal porque os caras abordam tudo quanto é tipo de assunto e tal, né? E tem um episódio que eles falam sobre a média do pênis. Viu esse episódio, não? Não, não vi, não. Não? Então ele chega lá e mostra lá o cálculo lá da média do pênis e tal, não sei o que, e fala, ó, o cálculo tem que ser assim e tal, então por esse cálculo, a média do pênis do americano, sei lá, é 14 centímetros. Aí todo mundo que tinha menos 14 centímetros se revoltou. Você entendeu? Porque, né? Que ele era abaixo da média. Aí deu mó confusão, mó briga e tal, não sei o que e tal. Não, como assim, não sei o que, todo mundo revoltado. Aí deu aquela confusão, o país quase numa guerra e tal, não sei o que. E aí eles pegam, lá chega o governo, tem lá, não lembro quem que tá envolvido e tal, e fala, ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos refazer esse cálculo e tal, não sei o quê. Aí eles vai lá, no final, tem toda a história, aí no final eles falam, ó, a gente refez o cálculo aqui e tal, nosso cálculo tava errado. Então a gente viu aqui, ó, que na verdade, a média do pênis do americano é 3 centímetros. Todo mundo que tá acima de 3 centímetros é superdotado. Aí todo mundo. Todo mundo fica feliz, né? Aí só o Eric Cartman, não, que ele terminou, mas eu ainda pra baixo. Então todo mundo fica feliz. O Lula fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, com a linha da pobreza. Ele pegou a linha da pobreza, jogou lá embaixo. Se eu não me engano, o valor hoje, pra você ser considerado miserável, você tem que ganhar, você tem que ter acesso a menos de R$ 170 por mês. Qualquer pessoa que ficar no farol vai pegar isso aí. Né? Muito mais do que isso, aliás. Isso, pô. Muito mais do que isso aí, né? Pessoa que trabalhar um dia, se ela pegar um trabalho, ganha isso num dia. Não trabalha, vai capinar aí um terreno que talvez 2 dias você ganha isso aí. Sim. Né? Beleza. Então ele jogou, você tinha um valor, pô, pra mim, tá? A pessoa tem acesso, né? Ele e a família dele, R$ 500 no mês, a pessoa já tá na miséria. O que a pessoa vai fazer com R$ 500 no mês? Faz droga nenhuma. Então ele pega e joga pra 170. Então antes você tinha, vamos supor, 30% das pessoas abaixo da linha de miséria. Aí eu joguei de 500 para R$ 170, agora abaixo de R$ 170 só tem... Então 25% das pessoas eu tirei da miséria. Olha aí, matemática. Que gênio. Não tem pra fazer nada. Então é a mesma história do pênis, do tamanho da média do pênis do South Park. E sabe o que é legal? Os caras fazem isso, ele é tão absurdo que os caras fazem um desenho disso aí, zoando de tão absurdo que é. E eles copiam. E nem assim as pessoas entendem o absurdo que foi. E foi feita a mesma coisa com a classe média. Na época do Lula, ele pegou e jogou o valor para R$ 300. Então qualquer pessoa que ganhasse R$ 300 por mês, ou seja, R$ 1 por dia, se você ganhasse R$ 1 não, por dia, não, perdão, R$ 10 por dia, qualquer pessoa que ganhasse R$ 10 por dia era classe média. Aí ele faz as matemáticas. Isso. Aí todo mundo. Agora, não, isso pra falar, obviamente, desse absurdo ele ter acabado com a pobreza. Então é muito fácil acabar com a pobreza. Eu chego, viro presidente e falo: a partir de hoje, quem tem acesso a mais de R$ 1 por mês, agora é classe média. Pronto, acabei com a pobreza. Não tem mais pobre no Brasil. Né? Aí sai. Mas aí que tá. Qualquer imbecil sabe que é mentira. Por que a mídia fala isso como verdade? Nossa, fala com uma verdade, né? Porque são bandidos. Por que artistas falam isso como verdade? Porque são bandidos. Né? Agora é o seguinte, qualquer sociedade para ela funcionar, por que os Estados Unidos funcionou tão bem? Tá? O que eu tenho que fazer como política? Tá? Eu tenho que olhar para a pobreza, para tentar diminuir a pobreza. Acabar com a pobreza, tipo, acabar com a violência. Né? Porque a pessoa, inclusive, ela tem o direito de ser pobre na história da humanidade. Pessoas quiseram viver sem nada. Tá? Então, não posso querer proibir a pobreza. Mas eu tenho que olhar para a pobreza, dar recurso para ser pobre só quem quiser. Eu não tenho que segurar os ricos.
eu tenho que deixar eles crescerem para onde eles quiserem, e eu tenho que olhar para a classe média, porque o que faz um país grande, um país forte, é a classe média. O que a China bombando, porque a China aprendeu o capitalismo, tanto hoje que ela tem, inclusive os próprios chineses falam isso, até do governo, que hoje eles têm as cidades com, como é que eles chamam? Socialistas com características chinesas. Ele tem o socialismo com características chinesas. Socialismo com características chinesas nada mais é do que um capitalismo. Sim. Tá? Lógico que com controle, certo controle estatal. Controle social também? É o controle estatal, né? Uhum. Tudo ali é do governo, mas você deixa as pessoas livres para negociarem e tal. E isso fez crescer muito desde que eles recuperaram Hong Kong, né? Que pertencia à Inglaterra, então capitalista. Aí quando voltou, depois de 100 anos, voltou pra China, os caras, peraí. Porque a gente na miséria e olha como esses caras tá, esse negócio que funciona. Replicaram isso, o chinês burro não é, tá? Replicaram isso num monte de cidade, hoje você tem várias cidades da China onde inclusive o chinês não pode entrar, o cidadão normal, vários chineses que trabalham podem, mas o cidadão normal, ele não pode ir para essas cidades, que são as cidades capitalistas, que são os motores do crescimento chinês. O que tá crescendo como nunca na China? A classe média. É quem eu preciso privilegiar. É como as pessoas querem viver. O que você quer da sua vida? Você precisa de muito? No via de regra, quem não é louco, porque hoje você tem. Até postei um vídeo falando sobre isso, né? Hoje você demoniza a família e tal. Mas o que as pessoas querem, via de regra? A pessoa quer ter um relacionamento, casar, ter um filho, ter uma família, via de regra. Né? Ela quer ter a casa dela, ter o carro dela, poder fazer Comer uma churrasco viagem. no final de semana, Um pronto. churrasquinho, fazer uma viagenzinha, uma aí 2 vezes por ano no máximo, e acabou. Foi por conta disso que o marxismo falhou, né? Que o cara que era o trabalhador ali, ele é o mais conservador possível. Sim, exatamente. Por isso que hoje eu tenho que criar outras classes. Porque a classe trabalhadora, ela não quer esquerda. Quem trabalha, ele quer... Primeiro, a esquerda, ela é a impulsionadora da criminalidade. A maior impulsionadora da criminalidade é a esquerda. É que protege bandido, é que faz todas as leis pra soldar bandido. E o pobre, ele odeia o bandido. Porque é o seguinte, eu tive um celular roubado, não faz muito tempo. Tá? Tive meu celular roubado. Tudo bem, é chato, mas eu não morro pra ir ali na loja e comprar outro celular. Eu vou ali e compro à vista. Você comprou no mesmo dia, né? Acabou. Agora o cara que Imagina. comprou o celular dele em 12 10 vezes, é. na segunda parcela teve o celular roubado, e ele vai ficar 10 meses pagando uma coisa que ele não tem, Nossa, esse cara, se pudesse duro, matar esse bandido, ele matava. Na hora. Entendeu? Então eu tenho que criar outras classes. E eu tenho que criar divisões, dividir e conquistar. Então eu divido o branco e o negro, eu tenho que criar. Porque isso é uma coisa cara, sempre foi ínfima no Brasil, é o racismo, cara. O Brasil sempre foi um país miscigenado. Claro que você teve as elites, principalmente as elites paulistas, onde no que tinha era mais racista, onde você não tinha muito contato dos negros ali. Mas via de regra, até pela forma como a escravidão acabou no Brasil, tá? Por que os Estados Unidos é muito... Você tem muito racismo nos Estados Unidos, um racismo forte. Eu já contei essa história que eu conversei com um rapaz negro dos Estados Unidos, perguntei justamente sobre racismo pra ele, se é pior aqui, se é pior lá, e ele até falou pra mim que é pior aqui. Ele acha pior aqui, porque aqui você não sabe quem é um racista. Porque você não pode falar, você não tem liberdade. E eu acho que você tem que ter liberdade, por exemplo, imagina o seguinte, tá? Que eu sou palmeirense. E eu não quero 500 corintianos na minha casa. Não quero 500 corintianos na minha casa. Eu acho uma idiotice? Acho. Mas é direito da pessoa. Por isso que a pessoa pode falar, sei lá, eu não gosto de oriental. Não quero que o japonês entre na minha casa. Eu acho uma pessoa dessa uma cretina, uma pessoa... Acho. Mas tem que ser direito dela. Como é que você vai obrigar as pessoas a gostarem de qualquer tipo de pessoa? Então acho que é um negócio que não faz sentido pra mim, se proibir de... E ainda mais se transformar no crime que tá se transformando. Porque, inclusive, um ministro esse dia falou, não, a gente vai concentrar agora, o ministro do STF falando, a gente vai concentrar só nos casos mais graves, como terrorismo e racismo. Eu falei, sério? Que você tá colocando na mesma proporção terrorismo e racismo? Sério? Não faz sentido nenhum, né? Não, e até faria se o racismo fosse todo tipo de racismo. Mas só tem um racismo que é proibido no Brasil. Se você for racista com oriental, você não acontece nada com você. É verdade. Nada. Tá nada. É igual a inclusão de classes que eles ficam falando. Todo mundo esquece do anão, né? É. Cadê o anão? O anão, o albino. Cadê o anão? O albino, cadê o albino? Tá Eu onde? nunca vejo a representatividade do albino. Exatamente. O anão... É um absurdo, só que você precisa criar, como falhou a do proletariado, tem uns nomes que não fazem nem sentido, perguntar pra esses idiotas que é proletariado, o cara nem sabe. Mas só voltando pra história, nos Estados Unidos, por exemplo, você teve uma guerra
para acabar com a escravidão. Lembrando que quem queria a escravidão era a esquerda nos Estados Unidos. A esquerda queria, o Partido Democrata era a favor da escravidão, assim como quem fundou a Ku Klux Klan foi integrante do Partido Democrata. A esquerda sempre foi racista. Quando eles perderam os trabalhadores, eles foram atrás de outras classes. O cara que ele é negro e ele é de esquerda, ele é um burro. Ele não sabe nada de história. Ele não sabe nada de história, tá? Mas tudo bem. Então, na esquerda, você tinha da esquerda. Nos Estados Unidos, você tinha escravidão até ano de 1860, até meados de 1860. Você tinha escravidão e você teve uma guerra, né? Aliás, quem foi o Abraham Lincoln foi um dos caras que lutou muito por isso aí, né? Diz, inclusive, que é o... Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: Abraham Lincoln fez todas as pessoas livres e Samuel Colt fez todos iguais. Samuel Colt é o cara que inventou a arma. Ah, verdade. Né? Porque, sim, se eu quero atacar uma mulher, eu ataco. O que ela pode fazer contra mim? Nada. Não, mas... Se todo mundo tá armado, aí nós somos todos iguais. Verdade. Entendeu? Então eu gosto muito dessa frase americana. Abraham Lincoln tornou todas as pessoas livres e Samuel Colt tornou todos iguais. É uma frase que eu gosto muito. Então o que acontece? Lá você teve uma guerra e a escravidão acabou por causa de uma guerra. Acabou por causa de uma guerra. Quem perdeu a guerra perdeu a sua posse, entre aspas, Sim. os seus escravos. Esse cara ficou pé da vida. Ele Putaço. perdeu a guerra e perdeu a sua posse. Só que ele ainda estava no governo. Então você tinha deputado, você tinha não sei o quê. Então esse cara, toda a lei racista que ele pôde fazer, ele fez. Então começou a colocar um monte de Entendeu? lei. Inclusive, o cara fazia organizações racistas, né? Pra atacar, pra não misturar e tal. E era mal visto. Por mais que você não achasse problema nenhum, se você se relacionasse com a pessoa de outra raça, você era descartado naquela sociedade. Era uma pessoa não grata. Lá. Exatamente, você era uma pessoa não grata. Isso não aconteceu no Brasil. No Brasil, a escravidão já tinha acabado quase no mundo todo. Tem gente que se diz historiador e fala que o Brasil foi o último lugar que acabou a escravidão. O cara não sabe porra nenhuma também. Aí o cara fala, não, porque o Brasil é o último país que acabou com a escravidão. E como se todos os países tivessem acabado com a escravidão há 200 anos. E o Brasil não. 20 anos atrás, 2 décadas atrás, antes de acabar a escravidão no Brasil, ainda tinha nos Estados Unidos. Mas já tinha acabado praticamente no mundo todo. Todo mundo já estava com essa ideia de que escravidão era errada. E já tinha a lei, já de tempo atrás, a lei do ventre livre. Então todo mundo já que nascia filho de escravo, já não era mais escravo. Então já tinha essa lei, a lei do ventre livre. E depois vem a Princesa Isabel, em 1888, assina a Lei Áurea. Liberta os escravos. Tá? Então foi uma coisa sem briga, assim, tal, não sei o quê. Né? Claro que teve um monte de problema, tal, problema cultural. Então, até hoje se fala, né? Você teve, lógico, a gente tá falando do século XIX, né? Você não tinha acesso à informação, você não tinha como se comunicar rápido e facilmente, de forma eficiente com todas as pessoas, né? Então, você teve problemas culturais, porque o cara que era escravo, ele estava acostumado com a escravidão. Então, ele servir... Até eu falei isso no outro podcast, que eu não lembro qual, né? Ah, não, eu falei até isso hoje. Falei sobre a nobreza de servir, né? Poucas coisas são tão nobres como servir. Então você que é um médico e cura as pessoas, você que é um enfermeiro, você que é um varredor de rua, um lixeiro que tá fazendo um bom trabalho, deixando a cidade limpa, você tá servindo a sociedade. Isso é um trabalho nobre, um trabalho extremamente nobre. Você que é pai, você serve a seus filhos. Você que é marido, você serve a sua esposa. Então existe uma nobreza no servir. A palavra servidão no Brasil tem uma conotação ruim. Porque servidão não tem uma conotação de ser submisso? Sim. Né? E não é isso. Eu sirvo quando eu sou pai. Eu não sou pai, mas quando eu sou pai, eu sirvo porque eu quero. Eu escolhi ter filho. Quando eu casei, eu sirvo a minha esposa porque eu quero. Eu escolhi casar. Isso é a coisa mais bonita que tem, essa servidão. Sim. Essa servidão voluntária. Tanto que, inclusive, o termo samurai significa isso. Samurai é isso, é servir. Ser samurai é servir. A palavra significa isso, é a servidão, é um serviçal. Tá? E essa palavra, tanto serviçal como servidão, ele tem conotação de submissão no Brasil. E isso ficou muito na cultura do brasileiro. Então, quando acabou a escravidão, isso gerou muito problema para os negros, porque ele precisava arrumar emprego. E hoje, você já tem chefes idiotas por aí. O que não falta no Brasil é chefe idiota. É o que mais tem, né? Que não sabe lidar com as pessoas e tal. Imagina no século XIX. Nossa. Né?
o bagulho tipo era de louco, pessoas hein? que você tinha. Aí o que acontecia? O cara era livre, o cara era escravo, negro, ele chegou e foi liberto. Aí ele foi atrás do emprego, tá? Aí tá lá várias pessoas e eu tenho um ex-escravo, um negro trabalhando pra mim. Aí eu chego pra você, falo, ó, vai lá e coloca aquelas 10 madeiras lá em cima do mezanino. O que você vai fazer? Você vai lá e coloca, você tá trabalhando pra mim, esse é o seu trabalho. Sim. Aí eu falo a mesma coisa pro negro. Chega pra ele e fala assim, ó, vai lá e coloca as 10 bandeiras lá em cima do mezanino. Cara, você não manda em mim, eu não sou seu escravo. O cara tinha o resquício da escravidão. O cara achava que a ordem... Sim. E isso aconteceu muito, você tem registros disso. O cara, como o que ele conhecia era a relação de escravidão, que o cara mandava e ele obedecia. E aí ele foi livre. Falaram pra ele, agora você tá liberto. Agora ninguém mais manda em você. E aí ele entrou no emprego pra ganhar dinheiro e os caras mandavam nele de novo, Aí eu não ele queria. associava com a escravidão. Aí ele já não queria. Isso, então muitos negros tiveram dificuldade, inclusive, pra arrumar emprego. Então, claro, você precisava esclarecer. Primeiro, precisava identificar, por isso que eu brinco com isso, né? Que eu falo que eu respeito muito as áreas de humanas. Eu, via de regra, não respeito os profissionais de humanas. Porque é nessas áreas que um profissional de humanas ele tem que trabalhar. Se tivesse, que, via de regra, as universidades, elas estão cooptadas. Então só sai imbecil formado. É difícil você ter um sociólogo que não seja um imbecil, um antropólogo que não seja um imbecil, até um filósofo. É difícil um que não seja um imbecil. Então, um sociólogo, se ele é um sociólogo de verdade, que ele deveria, decente, se ele tiver estudado, o que ele deveria fazer? Né? Não tô falando, ele é outra época, tá, outras coisas, pelo amor de Deus. Mas então, se fosse hoje, a escravidão acabasse hoje, ele tinha que prever já isso. Fala, gente, o cara tinha uma relação, tá? De comando e comandado, ele vai ir agora para um outro tipo de relação, ele tem que entender como funciona, a gente tem que preparar essas pessoas para isso. Alguém previu isso? Ninguém. É isso que eu faço como engenheiro, eu prevejo as coisas que vão acontecer. Porque eu sou um profissional. Por que nem um sociólogo? Não, lógico que eu falei, é outra época e tal, mas você entendeu como o papel dessas pessoas, o sociólogo de verdade, por exemplo, ele tem uma importância, mas a gente não vê. Por exemplo, você concorda que se um sociólogo fizesse isso, era outra época, tinha faculdade de sociologia no Brasil, tinha sociólogo que era outra época, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas vamos supor que tivesse um sociólogo aqui, veio lá da Inglaterra, e ele viu isso, falou, o sociólogo tal, ele previu que ia acontecer problemas, quando acabasse a escravidão, que ia ter problemas nas relações de poder, então ele fez um plano e tal. Você não ia chegar e falar assim, pô, que bacana, que sociólogo bom, fez um bom trabalho e tal. Agora, se eu perguntar pra você, tá? Me fala, sei lá, uma coisa boa, um bom trabalho que você já viu um engenheiro fazer. Você pode dar 50 exemplos só nessa sala. Né? Só o próprio prédio, os cabos, o computador, o ar-condicionado e tal. Câmera. Me fala uma coisa boa que um sociólogo fez em toda a história da humanidade. Desconheço. Ninguém consegue falar nenhuma. Então eu falo, eu respeito a área de humanas, muito. Respeito mesmo. Mas eles colocam alguns heróis também, que nem foram heróis. Olha o Zumbi dos Palmares. Que tinha escravos, que era um assassino, assassinou o próprio tio, provavelmente, né? E ele é o símbolo do... É o símbolo. Exato. E tem o... Como é que chama lá? O Luiz Gama, que o cara estudou, e tem um cara que foi advogado, negro, que é um puta símbolo, assim. Só que como é um cara que não saiu matando os outros, é um cara que foi... Ele cresceu, um negro que cresceu de forma conservadora, ninguém fala dele. Que o cara tem que fazer a revolução. Né? Então, é um problema. A gente tem que todo mundo trabalhar, como eu falei, poucas coisas são tão nobres quanto servir. Eu, como engenheiro, eu sirvo a sociedade. Eu, como professor, eu sirvo a sociedade. E as pessoas falam o contrário. Você chega lá, você é médico. O cara fala, mas você é médico, você é um privilegiado. Que privilégio você ganhou ao ser médico? Você fala, não, tudo bem, você vai ter um salário maior, mas isso não é privilégio. Você estudou pra caramba pra isso. Pra ter salário acima da média, por exemplo, tá? Pagou às vezes faculdade, né? Ou passou em cursinho, o cara se virou. O que quer que seja. Mas, por exemplo, se um cara começa a passar mal aqui e morrer, o que eu vou fazer? Vou fazer nada. Né? Agora, o médico, ele tem o dever. Ele tem a obrigação de atender aquele cara. Ele não tem privilégio, ele ganhou obrigações por ele ser médico. Você entendeu? Sim. Imagina um cara que é um bombeiro, ele ganhou obrigações por ele ser um bombeiro. Um cara que é um policial, tá na Constituição, frente flagrante delito, é direito de qualquer um do povo e dever das autoridades da voz de prisão. Isso tá na Constituição, inclusive. Então, hoje tudo aqui que você faz
é chamado de privilégio, é as coisas mais simples. Você tem uma formação, você tem um estudo, você tem... É chamado de privilégio cor da pele. Não tem coisa mais Não é. racista do que você dizer que uma tal cor de pele é privilégio. Não tem coisa mais racista do que isso. Verdade. Então a gente tá numa situação muito complicada, onde as pessoas precisam entender que elas precisam se tornar úteis para a sociedade. Como elas vão se tornar úteis para a sociedade? Se a gente não investir nas crianças, e não é investir na criança igual a esquerdista quer investir, não, que é negócio de P lá, e você já viu, né? Se a gente não der ensino de qualidade e investir nas crianças para que elas tenham capacitação para produzir valor para a sociedade, não tem como país nenhum do mundo crescer. Verdade, não. Diz tudo. Ô, galera que tá acompanhando a gente aqui, te falar, pessoal, deixa like, Léo. Pô, deixa seu Por favor, like, gente, se inscreve no canal aí, quem não conhecia o canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.